Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num texto bem denso, um sermão clássico do Charles Haddon Spurgeon, chamado Justificação pela Graça. É baseado lá em Romanos 3:24. O objetivo aqui é tentar destrinchar dois conceitos que são centrais para ele: redenção e justificação. Queremos entender como que, na visão do Spurgeon, alguém que é pecador pode acabar sendo considerado justo diante de Deus, sabe? E ele já começa impactando, né? Dizendo que o monte do conforto é o monte do Calvário. Essa ideia do Calvário como centro de tudo vai guiar a nossa análise. Exatamente. Essa imagem é muito poderosa, né? O Calvário como fonte de consolo. E para a gente não se perder nesse sermão, que é bem rico, vamos seguir a própria estrutura que o Spurgeon usou. Primeiro, a gente olha para a redenção que há em Cristo Jesus, o que é isso. Depois, a gente investiga justificação, que ele diz que é uma consequência, um fluxo dessa redenção. E por último, o jeito como essa justificação chega para nós, gratuitamente pela sua graça. Acho que seguindo esses passos a gente consegue pegar bem a ideia central dele. Perfeito. Então vamos começar pela redenção. O Spurgeon ele usa uma analogia bem direta, né? A de um resgate, tipo prisioneiros de guerra ou escravos mesmo, que precisam de um pagamento para serem livres. Ele diz que o pecado nos fez prisioneiros da justiça de Deus. E o pior, a gente não tinha como pagar. Éramos, como ele diz, devedores falidos. Isso, essa imagem da dívida impagável é central. E o legal é ver as características que ele atribui a essa redenção. A primeira é que ela foi completa e paga de uma vez só. Não ficou, tipo, uma parcelinha pra gente pagar depois, sabe? Cristo pagou toda a dívida. Naquele momento, lembra do está consumado na cruz? A ideia é essa. A conta foi zerada ali. Completa e de uma vez. Nossa, isso já dá o que pensar. E qual a segunda característica? A segunda é que foi feita sozinha por Cristo. Ele enfatiza isso demais. Ninguém mais ajudou, ninguém contribuiu. Ele até dá exemplos tipo Simão Cirineu. Carregou a cruz sim, mas não sofreu o castigo nela. Ou os ladrões do lado. Eles estavam lá como criminosos, não como ajudantes na redenção, né? Todo o peso, toda a punição que o povo de Deus merecia caiu só sobre Cristo. O sermão descreve essa agonia dele, né? O passe de mim este cálice, mas também o amor que o fez ir até o fim. Sozinho. E isso reforça muito a ideia de que a obra dele é suficiente, né? Não precisa de complemento. E a terceira? A terceira é fundamental. Esse resgate foi aceito por Deus. E como a gente sabe disso? A prova maior para o Spurgeon é a ressurreição. A lógica é mais ou menos assim: se a dívida não tivesse sido completamente paga, Cristo, que se colocou no nosso lugar, teria ficado preso, digamos, pela morte, no túmulo. Ele até descreve a cena do anjo rolando a pedra, não para deixar Cristo sair, mas para mostrar que ele já estava livre, que o pagamento tinha sido validado por Deus. A saída dele do túmulo é tipo a confirmação do céu, dívida quitada. Ah, entendi a lógica. A ressurreição como se fosse o comprovante divino de que o pagamento foi aceito. Faz sentido. Exatamente. E ele ainda coloca mais uma prova, a ascensão. Cristo subindo aos céus e sentando à direita de Deus. O sermão imagina essa cena como uma festa no céu, sabe? Uma recepção triunfal. Seria a confirmação final de que o sacrifício foi perfeito, totalmente aceito pelo Pai. Se não estivesse tudo certo, ele não teria sido recebido assim. Então, resumindo essa parte da redenção segundo Spurgeon, é uma obra finalizada, feita exclusivamente por Cristo e com selo de aprovação de Deus, sem pontas soltas, sem precisar da nossa ajuda. É isso. Isso mesmo. Resumo perfeito. E essa é a base, o alicerce firme sobre o qual ele vai construir o próximo conceito, que é a justificação. Ótimo. Então vamos para a justificação. O texto base lá de Romanos diz que somos justificados pela redenção. Spurgeon explica que justificação é um termo jurídico, né? Forense. Tipo um veredito de tribunal. Exato, vem do mundo das leis dos tribunais. Normalmente, num tribunal aqui na Terra,
Justificar alguém significa provar que a pessoa é inocente, que não cometeu o crime do qual foi acusada. Mas aí vem o que o sermão chama de a grande maravilha da justificação que vem de Deus. E qual seria essa maravilha? O que tem de tão diferente? A maravilha, o ponto inacreditável, é que Deus nos declara justos, apesar da gente ser culpado. Olha só, o versículo logo antes desse que a gente está vendo diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o veredito inicial é: todo mundo é culpado. E mesmo assim, logo depois vem: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Nenhum juiz humano faria isso, né? Declarar justo alguém que comprovadamente é culpado. Seria uma contradição. Tá, mas como isso funciona então? Como Deus pode fazer isso sem ser injusto? Declarar justo quem é culpado. Parece um nó na cabeça. O mecanismo que o Spurgeon destaca, a chave para entender isso é a substituição. Cristo voluntariamente se coloca no lugar do pecador, ele pega para si a nossa culpa, as nossas falhas e sofre a punição que era nossa. E em troca, a justiça perfeita, que é dele, de Cristo, é colocada na nossa conta. É literalmente uma troca de lugares. Uma troca? Isso me soa como aquele conceito teológico da imputação, estou certo? A nossa culpa sendo imputada, creditada a Cristo, e a justiça dele sendo imputada, creditada a nós. Exatamente isso. Embora o Spurgeon não fique usando o termo técnico, imputação, a toda hora, a ideia é essa mesma. Ele descreve essa troca de um jeito muito vivo, quase como se fosse um diálogo lá no céu. Cristo dizendo ao Pai: Pai, puna a mim no lugar desse pecador aqui. Eu assumi os pecados dele e dei a minha justiça para ele. Trate ele como se ele fosse eu. É essa transferência dupla que permite Deus ser justo, porque o pecado foi punido em Cristo, e ao mesmo tempo justificador daquele que confia em Jesus. Essa ideia da troca é realmente impactante. Ele usa alguma ilustração para deixar isso mais claro? Usa sim. Ele lembra daquela visão do profeta Zacarias sobre Josué, o sumo sacerdote. Josué aparece diante de Deus com roupas sujas, um símbolo dos pecados dele e do povo. Primeiro, o que acontece? As roupas sujas são tiradas. Isso é o perdão, a limpeza da culpa. Mas não para aí. Depois, Josué recebe roupas novas, limpas, roupas reais e até uma coroa. Isso é a justificação, é receber um status positivo de justo diante de Deus. E essas roupas novas, na leitura de Spurgeon, são a justiça de Cristo que é dada para nós. O resultado final: Deus passa a olhar para o pecador justificado com o mesmo amor, a mesma aceitação que ele tem pelo próprio Filho. Entendi. O perdão tira o negativo, a culpa. A justificação adiciona o positivo, a justiça de Cristo. E essa justificação, ela tem características específicas segundo o sermão? Tem sim. Ele destaca 3 principais. Primeiro, ela é completa. Cobre todos os pecados, passados, presentes e até os futuros. No instante em que a pessoa crê, a culpa toda é legalmente removida do ponto de vista de Deus. Ele chega a dizer algo forte, que o crente fica sem pecado à vista de Deus. Não porque a pessoa virou perfeita da noite para o dia, claro, mas porque a culpa dela foi transferida para Cristo e a justiça de Cristo foi creditada a ela. Legalmente, a conta está zerada e positiva. Completa, uau! Isso deve trazer uma paz, uma segurança muito grande, né? Com certeza. E a segunda característica reforça isso. Ela é imediata. Não é um processo que vai acontecendo aos pouquinhos, que só termina lá na morte ou depois de muita luta e boas obras. Não, acontece na hora, no momento da fé. O Spurgeon até cita um hino da época para ilustrar. No momento em que crê um pecador, de uma vez recebe ele seu perdão. A justificação é um ato de Deus, uma declaração, não um processo de melhora humana. Imediata. Ok. E a terceira característica? A terceira é que ela é irreversível.
Uma vez que Deus justifica alguém com base na obra perfeita de Cristo, essa decisão é final, é para sempre. Se a dívida foi paga integralmente pelo substituto, Deus, sendo justo, não vai cobrar de novo do pecador. É por isso, segundo o texto lá de Romanos 5, que a gente pode ter paz com Deus. A guerra acabou, a relação mudou de inimizade para paz de forma definitiva. Completa, imediata e irreversível. São declarações bem fortes sobre como Deus vê o crente. A implicação é uma segurança muito profunda para quem crê nisso. Sem dúvida alguma. E a forma como se recebe essa justificação, o como ela chega até nós, só reforça essa segurança toda. O que nos leva ao terceiro ponto da estrutura do sermão. Exato. Que é justamente como essa justificação é dada. A frase-chave ali em Romanos é: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Vamos tentar entender o que isso significa na prática. Gratuitamente parece óbvio, né? Sem custo. Mas e pela sua graça? O que isso quer dizer? Gratuitamente é isso mesmo, sem preço. Zero custo para quem recebe. E pela sua graça significa que também não tem nada a ver com mérito nosso. É um presente que a gente não merece de jeito nenhum. O Spurgeon é muito enfático nisso. Ele diz que Deus não aceita nenhuma tentativa nossa de comprar ou merecer a justificação. Ele até lista coisas que as pessoas tentam oferecer, sabe? Orações, ir à igreja, fazer boas obras, tentar ser uma pessoa melhor. E ele diz: nada disso serve de pagamento. Tentar negociar com Deus usando as nossas moedinhas enferrujadas de justiça própria é, na verdade, um insulto à grandeza do presente que Deus quer dar. Ele até conta uma historinha de um homem rico que achava que construir asilos e fazer caridade ia garantir o céu para ele. Mas aí alguém respondeu que nem toda a fortuna dele compraria um pedacinho do chão do céu, que é de ouro puro. Para mostrar que a nossa moeda não tem valor nesse mercado. Essa ideia de ser totalmente de graça deve ser difícil para muita gente engolir, né? A gente tem essa tendência de achar que precisa fazer alguma coisa, contribuir com algo. Exatamente. O Spurgeon cita outro pregador, o Rowland Hill, que fez uma comparação ótima. Ele disse que pregar o evangelho de graça é como ir a uma feira e tentar vender produtos caríssimos, tipo ouro e diamantes, mas de graça. As pessoas ficavam desconfiadas, achavam que tinha truque. A dificuldade não era o preço ser alto demais, mas o fato de não ter preço nenhum. Era sem dinheiro e sem preço. As pessoas se afastavam justamente por ser gratuito. Isso leva à pergunta óbvia: se é de graça e por graça, como é que alguém consegue essa justificação? E qual é a resposta que o sermão dá para isso? A resposta é quase simples demais. Clamando por ele. É só pedir. É estender a mão vazia. Reconhecer que precisa, que não consegue sozinho. É chegar para Deus não com uma lista de qualidades, mas com a confissão das próprias falhas. É como aquele convite lá no final da Bíblia, em Apocalipse. Quem quiser, venha. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É um convite aberto. Para quem? Para quem reconhece que está com sede, que precisa. Mas aí entra aquela questão. E o preparo? E aquela sensação de que preciso melhorar um pouco antes de ir a Deus. Muita gente sente isso, né? Que precisa dar uma limpada na casa antes de receber a visita. Ah, sim. O Spurgeon ataca isso de frente com outra analogia bem forte, a do mendigo. Pensa bem, qual é a melhor roupa para um mendigo ir pedir esmola? São os trapos dele, a condição visível de necessidade. Da mesma forma, ele argumenta: o melhor jeito de ir a Cristo é exatamente como a pessoa está, pecadora, necessitada, sem tentar fingir ser melhor. Tentar se consertar antes de ir a Cristo é inútil. Pior, pode ser até um sinal de orgulho, de achar que consegue fazer alguma coisa por si mesmo, de não querer depender totalmente da graça. Ele chega a dizer uma coisa bem provocativa: quanto pior você estiver, tanto melhor para vir a Cristo. Não no sentido de celebrar o pecado, claro, mas no sentido de que quanto mais a pessoa está consciente da própria miséria e incapacidade, mais pronta ela está para aceitar a salvação, que é totalmente gratuita. Isso pode soar um pouco polêmico, né? Então, não importa como a pessoa vive,
onde ficam o arrependimento, a mudança de vida nessa história? Opa, essa é uma clarificação crucial que o próprio Spurgeon faz questão de dar. Ele não está dizendo que o pecado não tem importância, longe disso. Ele insiste que o arrependimento sincero e o desejo de abandonar o pecado são necessários sim. Ninguém pode ir a Cristo de verdade amando o seu pecado, agarrado a ele. É preciso reconhecer o erro, sentir tristeza por ofender a Deus e ter uma resolução no coração de querer viver para Ele, de servir a Ele. Então, o arrependimento e o abandono do pecado são tipo condições para ser salvo. São mais como evidências de que a fé é real, de que a graça de Deus está agindo ali. Mas a base da salvação, aquilo que realmente salva, não é o nosso arrependimento ou a nossa decisão de mudar. A salvação, a justificação, vem unicamente pela fé naquilo que Cristo fez. O arrependimento e a decisão de seguir a Deus são o voltar-se para Cristo. Mas é Cristo quem salva. Spurgeon bate muito nessa tecla, por Cristo, 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 somente Cristo. As boas obras, a vida de santidade, elas não são a causa da justificação, elas são a consequência, o fruto inevitável. Se Deus dá a fé que salva, Ele também vai dar pelo Espírito Santo a força e o desejo para viver uma vida diferente, uma vida que agrada a Ele. As boas obras vêm da gratidão, da nova vida, não como pagamento adiantado. Entendi a diferença. Não são pré-requisitos para merecer a salvação, mas fazem parte da resposta da fé e da transformação que Deus opera depois. Exatamente. A fé que justifica é uma fé viva, que transforma. Ele usa uma última analogia para isso, a do menino no mastro de um navio em uma tempestade. O menino está lá em cima, agarrado no mastro, que representa confiança em si mesmo, nas suas obras, mas correndo risco de vida. O pai lá embaixo no convés grita para ele se soltar, se jogar nos braços dele ou no mar do amor de Deus, ou seja, confiar totalmente em Cristo para ser salvo. Largar o mastro e se jogar. Isso é a fé. É parar de confiar em si mesmo e depender radicalmente da salvação que vem de fora. Essa imagem de soltar o mastro é muito boa mesmo para ilustrar a fé como essa confiança total, esse abandono da autossuficiência. Bom, então para a gente tentar amarrar tudo que a gente viu desse sermão, a redenção é o pagamento completo da nossa dívida de pecado, feito só por Cristo e aceito por Deus. A justificação é o ato legal de Deus que declara o pecador culpado como se fosse justo, não por mérito da pessoa, mas por causa da substituição feita por Cristo, creditando a justiça dele a nós. E essa justificação a gente recebe de graça, totalmente pela graça de Deus, por meio da fé, e ela é completa, imediata e para sempre. Seria isso um bom resumo? Perfeito. Você pegou os pilares centrais do argumento do Spurgeon. Redenção como a base sólida, justificação como um novo status legal e a graça recebida pela fé como o único meio. E o sermão, claro, termina com um chamado para as pessoas crerem nisso, experimentarem essa realidade, para encontrarem perdão e seguirem a vida regozijando-se em Cristo Jesus, como ele diz. Isso deixa a gente com uma reflexão final bem interessante, né? Se essa justificação é apresentada assim, como algo tão gratuito, baseado só na obra de Cristo. Pois é, a pergunta que fica é: e aí? Quais as implicações práticas disso para o dia a dia de quem crê? Como que essa doutrina da justificação gratuita, que segundo Spurgeon tira o medo da condenação e da paz com Deus, se manifesta na vida real continuamente, sabe? Além daquele momento inicial da conversão. Como viver essa liberdade, essa alegria que o sermão descreve, sabendo que a nossa posição diante de Deus não depende do nosso desempenho de hoje ou amanhã, mas está garantida em Cristo. Fica aí essa provocação para a gente pensar como essa verdade tão profunda pode ou deveria moldar a nossa experiência diária da fé.